Agora sim. Acho que a gente pode começar com essa leitura inicial para abrir nosso reencontro, então. E eu tenho um brevíssimo comentário para fazer em relação a essa sessão e ao termo que ele usa para essa sessão. Eu vou começar, tá? Eu fiquei 40 minutos em silêncio, não me aguento. E quando eu der uma pausa dramática, alguém pega o trem, tá bom? Generalização. Reconhecer, imaginar a relação. Mais uma iniciativa. E quando disfarçada de generalização universalizante, mais uma iniciativa e quanto disfarçada de generalização universalizante. Fuga avante dos problemas? Nenhum imaginário ajuda realmente a prevenir a miséria, a enfrentar as opressões, a apoiar os que suportam em seus corpos ou espírito. Mas o imaginário modifica as mentalidades, ainda que lentamente. É para seguir lendo? Onde quer que estejamos, e qualquer que seja a força da errância, sentimos crescer o desejo de dar com, de surpreender a ordem no caos, ou ao menos adivinhar-lhe a improvável motivação, a de desenvolver essa teoria que escaparia das generalizações. O que é a poética? Precisamente esse duplo alcance de uma teoria que se dedica a concluir, de uma presença que não conclui, nem presume nada, e nunca uma sem a outra. É assim que o instante e a duração nos confortam. O que é a poética? Precisamente esse duplo alcance de uma teoria que se dedica a concluir, de uma presença que não conclui nem presume nada, e nunca uma sem a outra. É assim que o instante e a duração nos confortam. Toda poética é um paliativo de eternidade. Uau! Bom, nos concerne bastante. Eu quero fazer uma breve abertura para daí passar a palavra para vocês e a gente seguir nessa conversa mais cruzada, né, que a gente está experimentando hoje. Eu não tenho como escapar de pensar na referência à razão poética da Maria Zambrano, muito mais do que a poética platônica, quando desde o princípio da leitura do Glissant. A, a Maria Zambrano é uma filósofa espanhola a gente já tratou dela em outros momentos, talvez algumas de vocês não tenham ainda tido essa oportunidade, porque a gente tratou nas disciplinas, enfim, em outros momentos aqui no nosso grupo, mas ela faz essa perspectiva de que existe uma potência no pensamento, na forma de razão que não pertence à ordem designativa dos acontecimentos, e isso que ela vai chamar de razão poética. E é absolutamente semelhante a essa presunção, essas afirmações que o Glissant constrói quando ele afirma, né, toda a poética é um paliativo da eternidade. Então, a poética, a razão poética para Maria Zambrano, não se trata de uma composição simbólica alternativa
a construção, a narrativa do mundo, mas uma capacidade de pensar em abertura, onde esse pensamento não está pré-determinado por uma funcionalidade ou uma nova ordem diante daquilo que ele está se prostando, né? A gente leu no nosso curso a Filosofia e Poesia, né, da Maria Zambrano, que é, infelizmente, o único livro que está traduzido dela para o português, mas maravilhosa tradução, maravilhosa. Mas ela é uma filósofa espanhola, uma filósofa mulher, uma grande guerreira, né, dessa voz feminina. E para nós que trabalhamos com discurso poético, principalmente através das artes do corpo, é uma forma de compreender o que, afinal, isso que é tão difícil de a gente arrumar uma justificativa, uma descrição, uma causalidade. E qual a importância disso na narrativa do mundo, porque ele não é possível afunilar essa operação da razão, que é a razão, que é a poética, dentro de um discurso da razão analítica. Então seriam os dois contrapostos, né? O analítico e a razão poética. Então isso eu queria deixar como abertura, porque ele vai chegar nesse ponto, chega nesse último bloco, né, intitulando, né, a poética final, né, poética das relações, né? E aí ele volta a discutir o que é essa poética, né? É uma nova ordem ou é uma qualidade do pensamento que opera de uma forma que foi desviada dentro da ordem moderna de organização e funcionalização dos encontros, dos fazeres, enfim. Certo? E claro, né, nessa primeira parte tem algo que é muito importante para nós que trabalhamos com arte relacional, com práticas participativas, com proposições de encontro que nem sempre estão consolidadas em um objeto artístico, e muitas vezes a gente é levado a encontrar uma função para aquele fazer, né? Ah, essa obra vai servir para quê? Ah, nós vamos trabalhar com a conscientização do lixo, né? Para pegar o mesmo exemplo da semana passada. Conscientizar como as pessoas tratam o lixo. E aí você leva para a razão analítica. Só que existe uma necessidade existencial de operar na razão poética, e isso serve para a mistura, serve para essa fricção de encontros, e é ali que vai se dando a transformação de mentalidade, não na causalidade direta, né? Então, o imaginário, né? Essa capacidade de abrir as possibilidades de uma forma não diretiva, é que vai transformando quais são as heranças que a gente vai carregando para frente no ser sendo, né? No ser sendo. Se ninguém tiver nada para adicionar desse bloquinho inicial, bloquinho pós-carnavalesco, a gente segue para equipe um. Nos provocar ou nos condensar.
Deixa eu aproveitar que ninguém começou, só para fazer uma pergunta, que é, no final de cada bloquinho, a gente pode tirar dúvida ou a gente tira tudo no final? Tudo junto? Então, vamos ir tirando, vamos ir discutindo Tá, tudo. tá. Tirando ou acrescentando dúvida, né? Porque A gente vai lendo junto, a gente vai falar o que a gente falou. E também a gente não falou muito, vários silêncios. não, acho que a ideia é não ir comentar como é que foi a leitura, né, o que que surgiu já direto. A ideia não é ler junto de novo, para a gente já poder ir condensando um pouco o que está em jogo em cada um dos blocos. Podem ler qualquer, né, um enunciado que se destacou, comentar como é que foi, enfim. É, eu vou falar então, mas o Lucas e a Demi podem ajudar também. A gente ficou muito com dúvida a respeito. Nós comentamos, acho que foi o nosso último comentário, assim, foi o Lucas que puxou e a gente gastou um pouco mais de tempo pensando isso, sobre a nuance que ele dá aos termos relação, né? Com R maiúsculo, R minúsculo, uma relação maior, uma relação menor, porque tem aspectos que ele pontua, por exemplo, no primeiro tópico que ele fala o ser é relação, mas a relação está salva da ideia do ser. O ser é relação menor, né? Relação com R menor. Mas a relação maior, a relação, está salva da ideia do ser. Tá. Essa eu acho que eu tenho uma opinião para dar. Então, Pode é falar. bem importante isso que vocês repararam, porque o fato de ele colocar, de ele fazer esse jogo entre substantivar algo que ele está tentando dar característica e dizer existe uma coisa que acontece, só que essa coisa não é um ente. Essa coisa não é um ente, porque ontologicamente é uma grande armadilha a gente começar a pensar a relação, então, como se fosse um terceiro sujeito, um terceiro ou um quarto sujeito. Então, o ser é relação, e ele vai chegar nisso depois no desenvolvimento, quando ele demonstra, a partir das aferições, de que essa qualidade que atravessa a substância de um sujeito ou de um ente, ela confere, ela ativa algo que tem uma natureza, né? Mas que não é sólido, não é essencial, não tem um essencialismo. Então, o ser é relação, porque ele se compõe na relação. Isso é muito assim, é impressionante como que a gente consegue ter um senso comum existencial que é contrário a isso, tão sólido, né? Porque mesmo nas teorias mais essencialistas, a gente pode pensar a psicanálise, por exemplo, você pressupõe que as qualidades da tua existência são é, consolidadas a partir de práticas relacionais que você teve na sua infância, que você teve na corporalidade com a sua família, com seu ambiente, etc. Então, isso já leva de volta para a ideia de que o ser é a relação, né? Mas a relação, aí ele coloca com o pronome, ele substantiva, porque ele está tentando dizer essa coisa que não é uma qualidade, ou seja, essa força que nos atravessa e que compõe tudo que existe, né? Sujeitos, culturas, práticas,
se salva, ou seja, salva no sentido de se preserva, né? Se preserva no ser. Então, essa força, ela depende de você capturar e ser ativado, e ser ativada através de um sujeito, né? Então, assim, o Lucas, por exemplo, ou muitas de vocês, a Demi também, né, que está num atravessamento de territórios mais intenso, digamos. Sei lá, estou dando esses exemplos, mas todos nós fazemos isso, mesmo em instâncias pequenas, né? A gente sabe, eu estou trabalhando num lugar que está me deixando muito irritada, vamos supor. E de repente você passa um período da tua vida achando, nossa, mas como eu sou impaciente, né? Essa força que está ali percolando aquela ecologia, ela precisa de vocês. Fala, nossa, mas aquela reunião me deixou tão irritada e de repente tem uma outra pessoa que na mesma reunião nem percebeu que aconteceu aquilo. Então, isso que seria a relação, né, essa qualidade ambiental, ela se salva nessa ideia de um ser, de um ente, né? Eu tenho procurado também sempre pensar, não é o exercício que o Glissant faz, né? Porque o Glissant está preocupado com uma teoria de fricção entre culturas, né? Entre a negritude e a branquitude, né, primordialmente. Mas o Whitehead, por exemplo, que faz essa grande, que é da mesma família, digamos, filosófica, ele está tentando, ele tenta compreender as implicações das relações sem pensar no humano. Então, eu sempre tento pensar nas coisas também, como exemplo, né, para tentar entender o que esse exemplo está falando. A mesa e o meu gato, por exemplo, né? A mesa e o meu gato. Então, eu tento entender como é que isso opera, como é que essas duas coisas operam sem ser a partir de uma emoção humana, né? O que a Patrícia tá? Ah, ah. Pronto, Tava aqui entendi. segurando para não dar um oi, foi isso. É o doutor honoris causa do relacional, tá ali com a Patrícia, as poéticas relacionais. É o doutor honoris causa, esse aí. Então, deu para entender como que ele vai construindo esse jogo entre Então, eu não acho que é uma relação menor e uma relação menor, uma relação maior nesse caso, mas é a qualidade entre a relação como qualitativo e a relação como essa força, né? Que daí seria um pronome sem se transformar num ente. A gente usou os termos menor e maior para a gente poder diferir um pouco do que a gente estava falando, mas a gente chegou nessa ideia de que parecia que ele estava falando de relação no âmbito de uma relação que seria a não substantivada, né? Que seria uma, a gente até eu até exemplifiquei com uma ideia de uma seta, né? Uma coisa orientada ao ser como ser e a relação maior, o ser com a relação ambiental, ecológica, não sei, enfim, essa relação maior, vamos dizer assim. Não, não é maior também, não sei que palavra usar. Mas essa relação que não reduz o ser ao ser, porque ele fica falando isso durante a parte um também, que deixa eu ver aqui o que é que ele fala, do ser com o ser. Eu penso mais como se fosse um vento, sabe? Se a gente pensar no vento relacional como o climão, tipo o climão. Nossa, tá um climão. Isso é a relação com R maiúsculo. Uhum. Nossa, É, que clima estranho, que festa esquisita. É o que faz essa festa estar esquisita? Tem muitas coisas e não é uma qualidade universal. Não é uma qualidade universal. Tá esquisita porque me atravessou esquisito. na sua explicação, você tocou numa pergunta, acho que foi por onde a gente começou,
Porque a primeira pergunta que a gente fez na nossa leitura foi a relação com a ontologia. E você falou um pouco sobre isso, e eu acho que respondeu um pouco para a gente isso, porque a gente falou como isso se conflitua com a ideia de uma ontologia, né? Porque se as teorias da relação, e aí nós perguntamos, não sabemos quais são as teorias da relação, até abrimos um parênteses falando da ecologia, por exemplo, se ela tem uma fricção com a noção de ontologia, porque na rubrica do realismo especulativo a gente vai ver alguns filósofos falando da ontologia orientada aos objetos, e vão inclusive falar do Whitehead, algumas coisas assim. Mas a gente ficou um pouco nessa dúvida, assim, se existia uma fricção do tipo, não estamos num campo da etologia, da ontologia, não existe ontologia aqui, ou se isso era uma coisa que só passou pela gente e deixou essa dúvida, assim. Não sei te responder. Não sei te responder. Eu acho que analiticamente, se a gente olhar a proposta dele de fora, a gente pode dizer que é uma ontologia, porque não deixa de ser um discurso filosófico. Então, qualquer enunciação e composição de conceitos faz uma ontologia, né? Mas tu tem razão. Vocês têm razão no sentido que não tem qualidades no ser, então, portanto, não é uma ontologia. Mas eu poderia dizer, se eu fosse bem chato, alemão, eu poderia dizer, não, mas isso não ter qualidades do ser é uma qualidade do ser. Né? E aí a gente pode discutir isso no outro bloco, quando ele vai falar do ser não ser, e, né, como é que esse ser não sendo e o ser sendo são é, faces distintas, né, existenciais. Mas a gente pode pensar nisso junto, e eu acho que sim, eu acho que não é uma ontologia. Eu prefiro acreditar que não é. Aí tem várias pessoas que usam, né, a autopoética, a ontogenética, tem várias alternativas para não usar esse termo, né? Para tentar designar, ok, não tem uma ontologia, mas tem uma tendência marcada, né? Tem uma tendência marcada, ainda que seja uma tendência circunstancial. E o Whitehead vai fazer isso, ele vai dizer, tá, não tem sujeito, mas tem superjecto, que é uma bianquitude, né, digamos assim, uma mateusidade, né, uma barbarice, uma lucasidade, enfim, né? E que muda, né? Portanto, não é uma natureza, não é uma característica do ser. E muda muito rapidamente, né? Tu tá com sinusite, muda a mateusidade, né? Só pelo fato de tu estar com sinusite, mesmo que você esteja no mesmo espaço, com a mesma qualidade de relações. Que mais? Eu gosto muito dessa parte ali um pouco na frente, quando ele fala, né? A relação selvageriza, espreitando a equivalência. Para a gente que trabalha com fricção intercultural, que é a maioria de nós, ainda que seja uma fricção intercultural pela idade, por exemplo, como é o caso da Giovana, né? Trabalhando com adolescentes, não deixa de ser uma fricção intercultural. Eu acho esse enunciado muito interessante, né? Porque essa selvageria de que quando você se joga ou se disponibiliza para esse vento, eu vou chamar de vento só, uma licença bem poética, né? Ele espreita a equivalência porque é como se o tempo todo a parte analítica da nossa existência estivesse procurando compreender, né? Ah, mas isso é igual ao quê? Né? Equivale ao quê? Né?
Esses dias, os meus gringos que estão hospedados aqui em casa, me perguntaram, mas o que que, né, eu levei eles numa cerimônia Rony Queen e eles me perguntaram, o que que significa, né? O que que significa esses cantos? E o fato é que não tem equivalência. Porque essa força de enunciação da palavra, dentro de uma cosmologia tão distante da nossa, ela chama uma poética relacional que não cabe não cabe numa equivalência. E esse é o problema das políticas interculturais, das políticas de acolhimento, por exemplo, no caso do trabalho da Patrícia. Porque numa política pública, você reconhece o que tem valor na alteridade. Isso tem valor, eu vou deixar acontecer, vou proibir, não proibir, a partir daquilo que a gente tem a capacidade de reconhecer na nossa cosmologia existencial. E sobre isso que ele está falando, né? Sobre isso que ele está falando. Quando do encontro entre duas culturas, existe uma parte que é selvagem na fricção que não tem equivalência. A gente pode pensar isso numa escala de encontro entre culturas ou numa escala entre duas pessoas, né? Como a gente falou na semana passada. Mas você tem que ser mais organizado, mas uma parte daquele caos, ela é indomável. Você está tentando equivaler a ordem dentro de uma ética, de um senso de justiça que não encontra com o outro. Essa espreita da equivalência, né? Que a fricção com outra cultura nos assombra. E é ali que a razão poética, ali que a poética pode operar. E essa poética sempre guarda essa selvageria, tem a capacidade de guardar essa selvageria. Não no sentido de desordem, mas no sentido de uma força existencial que é indomável, que atravessa as maneiras, os modos, e assim vai carregando as heranças. Por isso que a Maria Zambrano vai dizer que a gente precisa preservar tempos e lugares e condições para que a razão poética possa continuar existindo. Não tentar ficar ordenando o tempo todo, né? Ordenando o lazer, ordenando a cultura, ordenando a contemplação, né? Que mais? Numbers ones. É demais, né? É que assim, é muito. A gente ainda está no bloco um, né? Mas ele, assim, é muito bonito esse bloco um porque ele justo faz essa. Tá nesse bloco mesmo. O ser como ser não é opaco, mas suficiente. É como se assim. Ser como ser, ok. Tem uma autossuficiência, eu sei onde está meu corpo, onde está meu limite, eu tenho uma suficiência independente dos encontros, então não é que tudo é geleia, todo mundo está misturado e é tudo caos molecular, né? Então o ser como ser não é essencial, mas é como se fosse uma composição que se basta, né? Opera se bastando, né? Enquanto a relação esforça-se e enuncia-se na opacidade. Ele volta a esse termo, que é o termo fundamental para sustentar a ideia de poética das relações, que é essa capacidade de encontrar, de vazar o que é suficiente em direção ao que é suficiente no entorno, na ecologia, com o clima, com a mesa, com o gato, com, com a finlandesa que mora comigo, enfim, né?
Uma parte é suficiente, mas ela se inclina em opacidade. A relação não afirma o ser, a não ser para distrair. A relação não afirma o ser, a não ser para distrair. Eu fiquei pensando agora que você falou, muito bom. É um esforço muito difícil mesmo, né? Você falou agora de se distrair. A relação não afirma o ser, mas o ser se dá na relação, né? Ele fala isso em algum momento, né? E aí ele se dá. Essa frase que eu montei, eu fiquei pensando com. A gente sempre faz o esforço de dar-se com, né? Ele fala isso ali, né? Em cima. É isso. É difícil ter as palavras para linkar as coisas. A gente usa sempre as mesmas palavras. É isso. Acho que é a dúvida que ficou ali no Mateus das setas, do pra fora. A gente ficou falando muito sobre isso, se era pra dentro, se era fora. Deu pra perceber que eram duas relações, que existia uma diferenciação de dois processos ali. E você fala sempre do vento, eu fico pensando, eu penso sempre, eu falei uma hora ali com eles dois que eu sinto que é como se a gente tá sempre pescando alguma coisa que sabe que aconteceu e você não sabe dizer, mas aconteceu. E todo mundo tem esse momento, assim, de tempos em tempos, alguma coisa que foge. Que você fala assim, nossa, você viveu, não sabe nem o que falar sobre, assim, sabe? Mas fica ali, dá um registro no corpo, enfim, de prazer, ou de, enfim, é isso, não tem nem como ir pra nomear, né, adjetivar, né? E que me parece que é isso que é a relação que ele fala. A sensação que eu tenho ao longo do livro inteiro, que é algo ali que é meio indizível. Ele fala uma hora sobre ser um indizível, né? Mas é como se fosse uma fagulha de vida, assim, um negócio que acontece aí, acontece. Meio sem entender. E é interessante isso que tu comentou, mas aí eu não vou viajar tanto porque eu viajo, né? Como isso muda no corpo, né? Porque a gente começa a pensar nisso a partir da filosofia e começa a prestar atenção, né? Nas pessoas que você encontra, nas pessoas com quem você convive. Então você percebe que quando as relações mudam, né? As relações podem ser de qualquer natureza, a pessoa mudou de casa, ou sei lá, o- a pessoa muda e muda no corpo, né? Não é que ela emagreceu, que ela pintou o cabelo ou que botou aparelho, não é isso. Mas o José Gil fala muito disso, né? O nariz muda. Nossa, de repente o nariz dessa pessoa ficou grande. Como é que o nariz da pessoa ficou grande assim em 2 meses? Porque ela transformou a natureza das relações, mudou o jeito que ela respira e ela pronuncia essa fricção relacional dela no jeito que ela fala, e aí de repente parece que o nariz dela ficou grande, porque parece que o nariz começa a chegar primeiro na conversa. Estou dando um exemplo, mas se vocês começarem a prestar atenção mesmo no quanto isso nos conforma efetivamente, né? É muito é muito mágico, assim. E acontece com todo mundo, com o gato, com o cachorro. Ela compõe, né? Ela compõe. Compõe, né? Não, eu citei contamina porque é uma coisa que ele usa no texto ali, tem um tópico É, que ele põe, né? A relação contamina, suaviza como princípio, como pó de flor. Tem essa coisa também. sim, sim. Que nos, Bianca, a que minha. nos leva, que nos leva também para a relação com a terra, né? Que não deixa de ser o tópico dele, né? O território, né? Essa coisa ecológica mesmo, de estar num outro território, da travessia, né? Se a gente pensar no jardim, né? Um pouco o trabalho da Bárbara, que é esse relacional, tá com um monte de formiga, aí você planta um tabaco, para de ter formiga, né? Porque aquela planta ela se relaciona com a formiga, não precisa matar a formiga, né?
convida a uma outra relação ali, toda, né, o manejo da agricultura poderia ser pensado, né, a partir dessa perspectiva relacional também, e não racional, né? É pensada, né, na agroecologia, por exemplo, enfim. Fala, Gi. Eu tinha uma pergunta, e aí travou aqui para mim, mas eu acho que vocês estão exatamente aí, que é a relação não afirma o ser, a não ser para distrair, certo? Vocês estão aí, né? É que travou aqui. A minha dúvida era em relação à palavra distrair, né? Porque me parece que essa palavra ela é muito usada para, não sei, em coisas pejorativas, né? Tipo, você se distraiu, você, enfim. Mas eu entendi de uma maneira que aqui distrair, na verdade, seria a gente conseguir justamente sair dessa lógica, né? Porque eu não sei, eu vou trazer para perto também. Às vezes, quando eu me distraio, eu penso assim, nossa, estou sendo muito pisciana. E eu já falei para mim, para outras pessoas, que eu gosto. Eu gosto quando eu me distraio, assim, que é um momento de um segundo e ele é muito precioso, assim, porque em geral, e daí aqui nessa frase, não sei, me parece que ele está fazendo justamente até um elogio, assim, né, porque como se a gente vivesse uma lógica em que a gente só se distrairia por isso que está acima da ideia de ser, né, disso que deveria compor o humano, né, enfim, Muito é uma boa, pergunta muito também. boa. Não, achei excepcional o teu comentário, excelente. Tchau, gente, boa noite. Não, tem tudo a ver, é exatamente perfeito, não tenho nada a dizer. A relação não afirma o ser, a não ser para distrair. É exatamente isso que tu falou, quer dizer, a relação ela não vai impor uma coisa, agora eu mudei. Ela justamente te distrai dessa coisa que é sólida, né? Distrair, né? E aí você consegue se lançar no abismo, no imaginário, enfim. Fiquei pensando que as teorias mais recentes da aprendizagem, elas usam a palavra descuido como sinônimo da distração, que é no descuido que a aprendizagem acontece. E acho que é a mesma distração que a gente tem no ato de criação, é na distração que a criação acontece, muitas vezes. Que o insight, vamos botar o nome que for. Mas, e nessa relação contemporânea dos estudos de ensino-aprendizagem, a galera da educação chama de descuido. É bonito isso. Eu nunca tinha ouvido esse uso. O descuido, é tipo, me deixa em paz, né? Não me, não É, me, ah, não é me na não determina, né? certeza. Quando a gente abre para não certeza. Não preciso acertar. Acho que o que eles chamam aqui de errância também, né? O não comprometimento com Eu acerto. tenho um pouco, eu até quero, me interessa saber de onde que saiu esse uso do termo aí, porque acho que a ideia é boa, mas tem uma origem que me parece que talvez valesse a pena a gente discutir, né? De pensar o cuidado como determinista, né? Porque se essa ideia de cuidado como, enfim, acho que a gente teria que pensar cuidado primeiro, quanto isso, essa ideia de cuidado é obliterada para depois pensar o descuidado, né? Uhum. Mas é uma questão, assim, quero ver de onde que saiu esse uso, me interessa. Me interessa. Seguimos para o 2? E se precisar voltar, a gente volta? Ou tem alguma outra? Então venham dois.
Pois agora, eu acho que a gente ficou muito presa no ser, né? Eu acho que a gente ficou, né, gurias? A gente não chegou a nenhuma constatação, mas a gente ficou muito ali presa mesmo, se perguntando, e esse ser e o não ser, porque a gente se distraiu e não leu, né, os outros, o que veio antes. A gente ficou só ali muito presa naquele conceito do ser, assim. Então, a nossa discussão girou mais em cima disso. E aí me ajudem. A gente não chegou a nenhum lugar. A gente trouxe essa ideia do ser, que ele começa falando que a relação está no sendo, né? Então, a gente recapitulou um pouco as nossas conversas anteriores para a ideia da relação, que é essa ideia do movimento, né? Então, a gente relacionou o sendo com a ideia de movimento, e a gente se lembrou do nosso último encontro, quando você trouxe a questão do essencialismo, Bianca. E aí a gente relacionou essa ideia do ser com essa ideia dessa essência do ser, né? Por isso que ele, talvez, essa ideia do ser estaria fora da relação. E aí, a gente, porque ele fala isso, na primeira frase é essa, né? Que o sendo permanece ao passo que o ser se dissipa. E quando o ser parte, quando a relação parte do ser, ela afirma o sujeito. Então, quando a gente discutiu um pouco disso, né? Dessa determinação que a relação traz se ela parte do sujeito, né? Só que aí veio essa questão do não ser, e a gente ficou tentando, aí no final das contas, acho que a gente entendeu o não ser também como um fundamento determinante, assim como o ser ou não ser seria essa determinação, e que estaria fora também da relação, porque não está dentro de uma ideia de movimento. Acho que foi um pouco isso que a gente conversou. É bem emboladinho esse bloco 2 mesmo, tá? A Mas é gente, isso, a gente ele faz concordava. uso da poética para fazer uma composição filosófica. Então, nossa falta, nossa responsabilidade lidar com isso, né? Alguém mais quer adicionar antes de eu... Eu compreendo essa ideia do sendo como aquilo que a gente busca, o que a gente contorna nas artes da presença como estado, né? Então, é um pouco esse sendo seria um estado, né? Seria o estado, e o ser seriam as qualidades que estão ali contidas, né? Agora, eu acho muito interessante, muito provocador que ele coloca o sendo permanece. Por que que o sendo permanece? Porque é o jeito. O sendo é o jeito. Então, para dar o exemplo do nariz, por exemplo, que tem vários estudos, a pessoa faz uma rinoplastia. Ela faz uma rinoplastia, ela racha o osso dela e depois de 5 anos o nariz dela volta, porque tem um jeito, tem um modo existencial para, né, para voltar ao exemplo do nariz, que sobrepõe o desenho do nariz. Então, o nariz, o osso volta, né? Ou a cara dela volta a ficar parecida como era quando ela não tinha feito a rinoplastia, né? Estou dando um exemplo bem bobo, assim, mas acho que talvez ajude a entender essa contradição, né? Por que que o sendo permanece? Porque é o jeito de fazer.
né? E na transposição, na transposição de culturas em trânsito, culturas em exílio, culturas em opressão, tu tira tudo, e mesmo assim o sendo permanece. Tem esse poder de permanecer, enquanto o ser se dissipa, né? É assim que eu compreendo, não sei se eu estou certa, como eu sempre gosto de lembrar, a gente está lendo aqui nesse encontro textos que eu tenho tanta familiaridade quanto vocês, né? Então, estou pensando junto mesmo. Então, para mim, esse sendo foi a ideia assim de estar acontecendo no momento da relação, sabe? Estar sendo na relação. Para mim veio Uhum, isso. E talvez seja o jeito mesmo, o jeito que. Mas esse sendo parece que ele não permanece. Ele fala que permanece, né? Mas uhum. permanece na relação. E é como se o jeito do exemplo que tu deu, ele permanecesse fora da relação também, né? Então me veio isso, assim, desse sendo na relação. É que não tem fora da relação. Esse lugar não existe, né? Então, para dar o mesmo exemplo, estou dando uns exemplos muito bizarros hoje, não sei por quê, não estou muito inspirada nos exemplos, mas exemplos faciais. Sei lá, vamos supor que eu tenho uma pelanca aqui. Aí eu mudo de contexto e de repente muda, minha cara fica mais aberta. Mudei de país, tudo, né? Meu rosto muda, né? Então, assim, esse lugar fora da relação não existe, mas existe uma qualidade, que é isso que a gente chama de ser, que persiste e ela vai sendo empurrada através de várias ocasiões e condições e ecologias. E o sendo seria o modo. Peraí, que o Rodolfo escreveu alguma coisa ali. Seria o modo como essas qualidades se dissipam. Tá todo mundo agora prestando atenção nos narizes, né? Então, não essa minha intenção, né, com o exemplo do nariz, é que não é uma qualidade da pessoa, mas é uma qualidade do sendo. Eu poderia mudar o meu nariz sem fazer a rinoplastia, porque eu mudei o sendo e aquilo ali vai ter uma alteração, né? Bom, essa é o grande mistério existencial é esse, né? Quando você transforma o jeito de fazer as coisas ao seu redor se transformam também, né? Milagrosamente, né? Eu posso falar uma coisinha que eu acho que já vou falar um pouquinho do 3, mas porque para mim, eu não sei, eu penso que trata um pouco das coisas indivisíveis ou daquilo que o sendo no que eu leio aqui, ele é aquilo que não que está em ocorrência. É quase como também se Uhum, eu fosse aquilo que eu também não sou, mas eu estou sendo uma coisa que já é. Entende? Então, isso é uma continuação, é um contínuo, assim. Então, o ser, eu acho que essa ideia de ser, ok, é a minha totalidade, que isso sim se vai, mas eu só sou sendo porque as coisas estão sendo aquilo que vem antes, vem sob mim, enfim. Acho que tem um pouco desse jogo, assim. Tanto que tem um momento ali uhum. que ele fala, né, que a relação desmonta também o pensamento do não ser. É por isso que ela não é de ser, mas sendo. É como se esse conhecimento ele não varia de mim para que ele aconteça, para que ele exista, mas ele passa por mim. Mas ele vai Exatamente, ser sendo mesmo que eu exatamente.
não tenha esse conhecimento, ou que outro tenha, outro ser, no caso, né? Vejo assim. Por isso que desmonta o não ser, justamente porque não tem a relação sempre vai precisar do atravessamento do ser. Então não existe nada não existe nada, nenhuma qualidade que exista que não seja. E agora eu dei um nó, né? Desmonta o conhecimento do não ser nesse sentido, porque a relação ela nunca está suspenso como uma coisa, né? O nada é o não ser, sempre tem um ser fazendo com que a relação se enuncie. Mas então eu não entendi essa frase aqui que ele diz do o não ser só seria fora da relação. Se Só não tem esse seria, fora, o não ser só seria fora da relação. Então, é uma abstração virtual. Só seria, é um condicional que ele está usando. Então, tu não poderia dizer, não, mas eu não sou assim. Você é muito bagunçada. Não, eu não sou bagunçada. Bagunceira. Entendeu? Ele usa um condicional. Ali naquele contexto não tem, não existe um não ser, não existe uma afirmação de não ser. Tanto que ele termina, né? Ali a última frase dele diz que é impossível. O não ser da relação seria a sua consumação impossível, né? O não ser da relação seria a sua consumação impossível. É, eu acho também que é importante a gente lembrar que ele está falando dessa travessia, né? Da travessia negra, de deslocamento, de destituição de práticas, de destituição de possibilidades, de tornar possível, de repetição, de cultivo, né? Então, é como se eu pudesse dizer: deixa de ser isso, pare de ser assim agora, pare de ser, de ser, pare de ser negro. Então, eu acho que tem essa conversa também com o que se carrega e que é impossível de deixar de ser, né? Ainda que todas as relações de opressão tentem tornar aquele modo de existência impossível de ser cultivado. Faz mais sentido ou menos ainda, Bárbara? faz mais. É, é, é muito interessante e é muito contrário como a gente compreende processos de culturação, de educação, né? Por exemplo, deixe de ser assim. Nossa, você é muito distraído. Vamos se organizar? Vamos passar a ser prestar mais atenção, ser mais responsável? É muito difícil. É um modo, né? Tu pode aprender a falsear, né? Que é o passar-se por organizado, passar-se por branco, que é a crítica, né, do movimento radical negro. O problema, a gente não quer inclusão, porque a inclusão pressupõe que todos os negros vão aprender a passar-se por branco melhor, para poder ter espaço na sociedade branca. Isso seria, né, esconder uma força. Então, você vai passar a ser o não ser para poder ser, dentro da relação de opressão.
Vamos seguir um pouquinho mais para a gente fechar esse grande nó ou embaralhar de vez. Bárbara, vem vindo, tá? Na dúvida, na divergência, não concorde comigo. Eu fico pensando que a nossa própria força analítica dificulta a entender lição. Com A gente se certeza. divide, a gente se dividiu nas salas e eu com a Giovana eu fui prontamente traduzindo, relacionando, achando exemplo, que é um modo muito analítico de discutir o texto, né? E aí quando você pegou, antecipou, né? Você deu essa ré na generalização, que aí você começou a falar sobre esses dois modos, né? O poético e o analítico. Eu falei, meu Deus, eu já fui total no analítico na construção do texto. Eu tô cheia de distração aqui em volta, que eu tô cheia de criança, e a gente falando de distração, e falando nisso, eu achei os dois. Só um pouquinho, crianças, eu tô em reunião aqui agora, não dá pra ficar aqui, tem que ficar lá na sala. Aí a gente, Ou traz para a reunião. Não, já questiono a distração, porque ó, essa distração já não me coloca aqui. Mas O falando meu, nisso, o meu filho tá doente hoje, né? Então, assim, é um dia que eu tô super. E ao mesmo tempo, então eu tô assim pensando nele ali no quarto, que ele não jantou, mas é uma distração quieta, né? Para tu ver, tem vários níveis de distração, né? mas eu achei as duas autoras que eu tinha comentado que falaram da distração com descuido. Vocês pediram, que é a Virginia Castrup e a Katia Ah, Casper. Castrup. Tá, Desarte inventiva. Eu vou apontar aqui embaixo, assim, que vocês tinham tá. comentado. Depois, se tu puder não só apontar elas, mas fazer uma fotinho do trecho e tal, e principalmente da Aham. bibliografia que ela usa nesse livro, que eu quero ver de onde que ela vem. Massa. Mas a gente, Porque falando tanto de a poetas, ideia do care, o care é heideggeriano. é o Então quê? é heideggeriano, é o cuidar, é o cuidar no É. sentido mais branco possível. E a gente na educação herda essa ideia de cuidar. Não, eu vou cuidar de você, eu vou te dizer o que é bom, vou te ajudar, eu vou te inserir, eu vou te mostrar o caminho. Por isso que me preocupei, por isso que eu lembrei quando falou do descuido, do descuido. Até que E acho que é a ponto grande é. armadilha da poética do cuidado, né? Que tipo de cuidado a pessoa precisa? É, é bem isso. É bem isso. Quem vai dizer que tipo de cuidado a pessoa precisa? O que a gente entende por Exato. cuidado? O que que eu dou valor, né? Que tem que ser deixado de lado, não deixado de lado, tomar É conta, né? perigoso isso. Vamos ali para o 3, então? Mas fotografa para nós, sim, Paty, por favor, que me interessa bastante a Eu vou achar, eu estava bibliografia funcionando também. aqui agora, eu já achei Tá. as referências, vou depois na bibliografia e vou pegar trechinhos. Bom, sobre a terceira parte, eu e Patrícia lemos e a gente também, assim, passou por vários silêncios e eu acho que muita coisa do que a gente também já falou até agora tá ali, assim. Acho que foi muito interessante porque eu também tinha lido tudo e a Paty tinha lido, ela leu a terceira parte e isso foi bastante interessante porque daí eu não sei, mas eu senti junto dela assim como fica mais ainda incerto pegar só a terceira parte sozinha, assim, muito difícil, mas algumas coisas que eu anotei, já tinha anotado, era sobre aquilo que está em ocorrência, né? A gente relacionou com coisas que a gente já leu, né? Tem uma parte que a Patrícia falou sobre filiação que eu anotei, mas depois aí acho que tu pode falar, Patrícia.
Mas uma coisa que me veio foi essa coisa da não divisão, falando, tem até uma frase depois que ele vai dizer que a totalidade atrapalha a de totalidade, que isso é bem interessante e que acho que isso que a Bianca falou, né, sobre como tem coisas que, para mim, essa ideia de divisão que ele está criticando só poderia ser ele justamente porque está criticando a branquitude, né? Então, eu tento não fazer esses recortes para também não falar só daquilo que eu estou conseguindo entender daquilo que ele está escrevendo, porque eu acho que ali tem uma sensação também que vem dessa escrita, que para mim é uma experimentação dessa totalidade, acho, né, que é uma crítica à ideia de totalidade, que eu acho que ele faz uma crítica, lógico, à branquitude, assim, né? E, enfim, acho que é isso que eu posso falar desse trecho, que senão eu vou falar de outras coisas, porque isso fui fazendo relação com outros momentos da escrita dele, assim. Tá tudo. Ele é a última parte, então, de certa forma, ele vai carregando os argumentos para fazer as grandes afirmações, né? Voltar para a relação com o mundo, voltar para a relação com o ser terra, que seria essa grande ecologia relacional planetária também, apesar que ele usa terra com letra minúscula, é a terra território, é a ecologia das relações. A ecologia das relações em todos os sentidos, né? Em todos os sentires. O ser do mundo realiza o ser no sendo. A gente falou disso lá no ponto 1. O ser do mundo realiza o ser no sendo. Então, existe uma enunciação existencial, mas que se apresenta como efeito da ecologia das relações através do meu jeito, né? E todas as misturas, a mistura com o vento, a mistura com a minha mãe, a mistura com a minha mesa, a mistura com o meu algoz, a mistura com a minha memória de práticas. Fala, Roberta. Não? Estou aqui escutando só. Tá, tentando entrar nesse movimento. Né? E aí eu acho que tem uma parte muito curiosa nesse bloco 3, que é quando ele fala que o ser do mundo é não separável do ser do universo. E o que se imagina em suspensão nesse todo. Quase místico, né? Só que ao mesmo tempo, como ele volta sempre para essa fricção, né? E ele vai chegar nesse ponto da violência no próximo capítulo, né? Ele vai falar da violência, que tô louca para chegar nesse ponto, né? De como o encontro é sempre uma violência. Então não é assim, o ser do mundo, é o ser, né? Coisa. O que se imagina em suspensão nesse todo? Essa suspensão não é espacial a princípio. Eu acho isso muito curioso. Ou seja, ela não subjetifica o ambiente. Ele não subjetifica o ambiente. Eu tô assim, essa festa tá estranha porque a luz é branca. Não, porque tem muita festa legal que tem a luz branca. Bianca, eu fiquei pensando muito exatamente nesse ponto do texto, a Erin faz uma citação de um conceito que o Deleuze trabalha num texto dele, e aí ela vai falar a quarta pessoa do singular que existe na língua francesa, que seria o algo fazendo. E o tempo inteiro nessa parte do texto eu fiquei pensando nessa ideia de algo fazendo, né? Que é uma coisa que tem na língua francesa, mas que na língua portuguesa, por exemplo, a gente não tem. Então isso não compõe a nossa percepção da realidade com essa condição da linguagem, né? Do algo fazendo, algo acontecendo, né? E me remeteu diretamente à ideia de acontecimento nesse fragmento, assim, da suspensão, né? Ficou muito, muito presente para mim isso.
Depois ele segue, né? Exatamente isso que o Mateus destacou. A relação é conhecimento em movimento. Conhecimento em movimento do sendo. Então, a relação, essa vai para a nossa camiseteria também, para a nossa fábrica do Fica, hein? A gente tem que fazer uma variação. A relação é conhecimento em movimento do sendo, que arrisca o ser no mundo, que arrisca o ser do mundo. Poderia fazer um quiz de Instagram. Primeiro ano de filosofia ou Glissant? É, vamos lá. Faça lá. É. Ele já fala da violência agora, né? Porque depois ele volta, né, para esse tema no próximo capítulo. A relação tende rumo ao ser do universo por consentimento ou violência. Então, só para a gente fechar, e aí eu vou ter que desligar um pouco abruptamente hoje, é, falando desse encontro, né, entre práticas, entre culturas, entre origens, entre pessoas. Esse encontro pode se dar ou por consentimento ou por violência. Essa tensão não é espacial a princípio. Sempre a relação compreende violência, porque ao entrar em relação, marca-se o contorno do outro. Quando você está sozinho na montanha lá meditando, o seu corpo fica enorme, expandido, a sua mente está em paz, as suas ideias estão todas conectadas. Aí chove, por exemplo, só para eu dar um exemplo que não seja interpessoal, chove, entrou em relação, aquilo ali te contorna, tu fala, nossa, agora tudo aquilo que era lindo, maravilhoso, amplo e indistinto é violentado por ter que assumir um contorno. Então, isso também no Políticas Táteis acontece, né? Toda vez que alguém encosta em você, é um ato de violência. Porque viola a infinidade do possível, né? Acho que já aconteceu com vocês. Nossa, tô muito interessada nessa pessoa. Aí, né, também o corpo fica enorme. Aí, na hora que encosta, tudo o que era possível se contrai, se reduz. Portanto, é uma violência dentro do sendo, né? Do jeito, do imaginário. Então, por isso que ela é bem próximo a essa ideia de violência do toque que a Manning traz no Políticas Táteis, né? Tocar sempre é violentar, por mais que você tenha uma boa intenção. Você estabelece a alteridade, né? Quando você entra em relação. Você só vai poder vir até aqui, porque daqui para frente estou eu, né? O que mais? Mais algum final, suspiro final desse capítulo tão provocador e construído a partir de enunciados platônicos?
Foi rápido, né? Passou muito rápido. Achei que a gente ia terminar mais rápido, mas pelo tamanho do texto e pela dinâmica. É, como é que vocês sentiram o jeito assim da gente começar com grupos menores? Eu acho que eu senti bom. Eu não sei se vocês sentiram bom. Eu gostei, achei É, legal. Aí, o que que eu vou sugerir? Na semana que vem, a gente. Se vocês puderem ler antecipadamente, ajuda a reler, né? Porque daí, na hora que a gente vier para o grupo, vocês já podem ter a discussão mais animada. E esse capítulo próximo é muito bom. E a gente está chegando no final, galera. Antes de eu ir para fazer Maple, a gente vai terminar esse negócio. Deixa eu ver. Daria para dividir esse capítulo. Eu acho que a gente consegue ler inteiro, hein? Vocês conseguem ler antecipadamente até a semana que vem? Vocês acham? Tá. Conseguem? Não é tão longo, né? Aí leiam Opacidade antecipadamente. A gente começa nos breakout rooms e também atribuindo trechos específicos e aí volta para a conversa geral, tá? Temos muitas individuais marcadas para a semana que vem. Quem não tem ainda, me usem, porque depois abril eu tô na floresta, hein, galera? Então agora é a hora de encontros presenciais, encontros virtuais, tá? Tenho mais 3 semanas aqui, beleza? Beijos. Bom descanso. Graças.